No início dessa semana, um grande enfrentamento ocorreu na cidade palestina de Jenin, após tropas israelenses invadirem a cidade para realizarem operações contra terrorismo, né, para atingir posições teoricamente pertencentes a grupos radicais islâmicos, né, como, por exemplo, a Jihad Islâmica Palestina. De qualquer forma, esses incidentes estão ficando cada vez mais recorrentes, com praticamente um evento ocorrendo a cada poucas semanas, né, pelo menos uma vez por mês, eles estão ocorrendo ali. E não só na Cisjordânia, mas também na faixa de Gaza e no Líbano, né, também espraiando para outras posições, né, como por exemplo na Síria. E isso tem chamado bastante atenção e pode ser que esteja indicando que a paciência está se esgotando ali, especialmente para os árabes, né? E é sobre isso mais ou menos que eu quero conversar com vocês, porque pode ser que esteja surgindo vamos dizer assim, uma coalizão islâmica para enfrentar Israel. Salam aleikum. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu acabei de falar, né? Hoje eu quero tratar desse assunto com vocês, porque apesar de até ter aparecido individualmente, até na mídia, de vez em quando, esses casos todos, eu tenho observado que algumas movimentações que elas têm me chamado a atenção, porque pode significar que a gente está vendo uma coisa muito maior do que está aparecendo, tá? Pelo menos para muitas pessoas. E pode ser muito mais grave até do que parece, tá? Isso também tem a ver com aquele outro vídeo que eu falei, que provavelmente muitos de vocês já viram também sobre, que é a aproximação do mundo islâmico como um todo, né? Especialmente, né, assim, simbolicamente a gente pode ver isso através da aproximação do Irã com a Arábia Saudita, né? Isso significa muito mais do que aparenta, tá? Só que não é tão fácil de ver assim geralmente, tá? Então, obviamente que a maioria das pessoas não percebeu, mas a gente tem visto assim coisas que têm passado bem discretamente, pelo menos dos olhos da grande maioria, que eles podem estar indicando que o negócio é muito mais grave, como eu já falei, tá? Então é por isso que eu vim falar com vocês hoje, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre o vídeo, eu já quero deixar bem claro aqui que se você torce muito, assim, especialmente para Israel, né? Mas para qualquer um, mas para Israel especialmente, né? Que você acha que eles são o povo escolhido e não sei o que, e que os árabes são tudo terrorista. Então já não assista esse vídeo, já para aqui agora, para não perder o seu tempo e não encher o meu saco depois, tá bom? Eu não vou tolerar qualquer encheção de saco de vir falar merda, tá? Então já tô deixando isso aqui bem claro agora, para ninguém assistir tudo e depois vir falar besteira, tá? Obviamente que Israel tem seus pontos corretos e obviamente também que eles cometem equívocos, né, que são os pontos legítimos dos árabes também, tá bom? Tudo existe ponto positivo e negativo, certo e errado. Todo mundo tem pontos que estão corretos e provavelmente alguns que estão equivocados. Então, assim, não dá para você torcer 100% para um sem entender o outro lado, né? E mesmo se você quiser torcer, seja para Israel, para os palestinos ou para qualquer outro, você tem que entender exatamente para o que você está torcendo. Não torcer só por paixão, mas com racionalidade também, tá bom? Então, vamos seguir o vídeo aqui. Eu vou começar conversando com vocês, pessoal, por esse caso agora de Jenin mesmo, que ele é bem simbólico, com muitos aspectos, né, que a gente já poderia falar hoje, né? A primeira coisa que eu quero falar é que, assim, Israel tem, assim, causas legítimas para atuar ali contra os palestinos, assim, porque realmente a causa palestina ela acaba usando bastante de ataques que podem ser caracterizados como ataques terroristas, né, contra Israel. Então é legítimo essa causa de segurança interna, né, para eles agirem. O problema disso é que uma coisa que tem por trás também que pouca gente sabe é que Israel, eu não vou falar de uma forma que pareça tão, eles são uns monstros, mas eles têm um plano já muito antigo, já de tipo assim, eles vão tentando limpar uma área para depois colonizar ela. Isso foi feito há muitos séculos já de várias formas, né? Por exemplo, comprando fazendas e etc. Tá? Não vou me estender muito quanto a isso. Mas parece que eles estão voltando mais incisivamente com isso, de forma que assim, eles querem meio que limpando um pouco as áreas, de pouco em pouco, né, de palestinos para ir criando assentamentos nesses territórios.
E isso já deixa bastante bravo os palestinos, porque eles sabem disso, embora a maior parte do mundo não saiba ou não queira ver isso. Mas isso é uma coisa mais de segundo plano, tá? Agora, o problema mesmo é que, por conta disso, os israelenses também eles já não ligam muito assim pelo que acontece com os palestinos. E apesar de ser legítima aquela discussão, né, que fala que os palestinos, os radicais, né, se escondem no meio da população, os israelenses também não têm problema nenhum em atacar essa população. Então, assim, isso até favorece um pouco a causa, a retórica palestina, porque quando Israel ataca, mesmo que seja uma posição dos radicais no meio da população, eles acabam atingindo a população. E isso acaba favorecendo os radicais. Então a abordagem israelense também não ajuda eles nesse sentido. Então eles acabam sempre, entre aspas, enxugando gelo. Porque a cada ação que eles vão fazendo, eles tomam uma medida mais truculenta e a população abraça cada vez mais a causa palestina, né, que é, assim, tomada pelos grupos radicais, a gente pode falar radicais, né? Então, assim, esse é um grande problema, porque isso aí vai só perpetuando a disputa ali, né? Eu já fiz um vídeo há muito tempo falando um pouco sobre isso também, né? Que eu não lembro exatamente como que eu falei isso, mas isso naquela época eu já comentei sobre essa questão aqui. Então, assim, isso já é um complicador muito grande. Porque, por exemplo, em Jarablus, perdão, em Jenin, a gente viu bastante essa truculência, né, israelense, né? Eu queria falar de outra forma, mas não tem outra forma, né? Porque, assim, Israel atacando especificamente esses locais é legítimo, você não pode falar nada torcendo a favor ou contra, ou melhor ainda, não torcendo para ninguém, né, mas analisando. Mas o que acontece? Israel acaba sempre assim agindo muito mais do que precisava, né? Por exemplo, em Jenin, eles acabaram até atingindo ou até lutando dentro de 3 hospitais, tá? Acabaram lançando gás lacrimogêneo contra a população que estava sendo evacuada. E isso, assim, não tem uma justificativa. Né? Ah, não, porque pode ter cara no meio lá. Pô, não é assim que funciona. Né? Assim, teoricamente, os hospitais são até protegidos por lei internacional. Né? E, assim, isso tudo que eu tô falando não é, porque eu gosto dos palestinos. Até organizações internacionais estão falando isso. Organizações que teriam até, talvez, uma pretensão até a ser mais favorável a Israel, talvez, como, por exemplo, a ONU, mas isso é bem discutível, né? Mas agências da ONU estão falando isso, o Médicos Sem Fronteiras que estava trabalhando nesses hospitais falou isso. Então, assim, tem muita gente observando isso, e isso também acaba acarretando em outro problema. Os islâmicos do mundo inteiro estão ficando revoltados com isso. Porque pode ser com os palestinos, mas além de eles serem irmãos de fé, né, eles veem que assim, existe uma grande, como posso dizer, uma negação da comunidade internacional em agir ali, né, em tentar proteger a população palestina da mesma forma que protege outros povos específicos, né? Então a gente consegue ver que existe assim, 2 pesos e 2 medidas, né, no mundo. Isso especialmente encabeçado pela comunidade internacional, que a gente sabe que basicamente é o Ocidente, né? Quem manda é o Ocidente ainda. Então é contra isso que os islâmicos estão cada vez se juntando mais, tá? Isso, islâmico é diferente de árabe, tá? Porque árabe é quem é da região ali, né? Islâmicos é quem são os muçulmanos, de uma forma geral, tá? Isso é importante destacar, que vocês vão entender já já, tá? Continuando nesse ponto, enquanto Israel tem cada vez mais agido dessa forma e causado a repulsa de vários países islâmicos que eram até favoráveis, né? Eram aqueles países, por exemplo, que estavam normalizando suas relações, né? Hoje eles já estão criticando Israel, eles estão sendo cada vez mais avessos. Isso até com a própria Arábia Saudita, que a Arábia Saudita e Israel são os principais aliados americanos ali na região, né? Então eles tinham até uma certa aproximação. E até a Arábia Saudita está tomando atitudes cada vez mais contrárias a Israel, né? Está tendo uma postura mais contrária, na verdade. Então, isso é muito importante, porque do contraponto, o principal rival, assim, né, o maior rival israelense ali, de toda a região, até, né, de tudo, é o Irã. E o Irã, não sei se naturalmente ou se ardilosamente, né, já percebendo isso, ele está sendo o contrário. O Irã está se mostrando para a maioria desses povos, especialmente os que estão em direto contato com Israel, eles estão chegando com uma abordagem amigável, assim, de querer ajudar, né, assim, um monte de coisa, né, que nem, por exemplo, na Síria, quando tem desastre natural,
os iranianos vão lá ajudar, esse tipo de coisa. Então eles estão também ganhando a simpatia desses povos. Então isso é mais um catalisador desses povos todos, né, muçulmanos, virarem o rosto para Israel e quererem se alinhar com o Irã. Então, diplomaticamente, politicamente e até militarmente, isso é horrível para Israel, certo? Então, isso é muito importante. Né? E aqui dá para entender um pouco do que eu falei agora da questão de ser muçulmano e não árabe, porque os iranianos não são árabes, eles são persas, tá? Mas são muçulmanos. E a questão da fé, para eles também é uma amálgama muito forte, né? Que junta todos os povos ali, porque apesar de ter o xiita, a sunita e as suas ramificações que se digladiam entre si, a questão de ser muçulmano é muito forte e está sendo cada vez mais forte hoje. Porque, por exemplo, qual que era a treta entre os sauditas e os iranianos? É que um é xiita e outro é sunita. Mas eles estão falando, pô, independentemente de qual ramo você é muçulmano, é meu irmão. E a gente tem um inimigo em comum. Então, vamos proteger os palestinos, que são nossos irmãos também. Né? É assim, eu estou falando de uma forma bem geral para vocês entenderem, tá? Mas é por aí, tá bom? Seguindo com esse entendimento, né, especialmente da questão do Irã, né, ele favorecendo ali os grupos dali, a gente tem visto cada vez mais uma grande comunicação e até interligação, né, entre os vários grupos que tem ali na região, né, especialmente agora, né, agora eu digo já de alguns anos para cá, né, que eles estão sendo até patrocinados, né, pelo Irã, tá, ou pela Guarda Revolucionária Islâmica também, né, mas aí é só para vocês entenderem. Isso é muito relevante, muito importante aqui, tá? Porque antigamente até eles tinham uma certa dificuldade em tentar, como a gente fala, né? Tentar peitar Israel. Porque simplesmente são grupos, pô, não são agentes estatais. É diferente de Israel, que usa o seu exército, né? Que tem muitos recursos. Né? São praticamente grupos insurgentes, basicamente. Né? Ele não tem recursos nem estatais, porque até o seu estado é falido, ali no caso da Palestina, por exemplo, mas são grupos que não têm recursos de uma forma geral. E antes eles eram totalmente independentes, cada um de si, entre eles, né? Só que agora eles estão começando a trabalhar em conjunto. Eles estão se alinhando cada vez mais, de forma que eles trabalham mais ou menos como se fossem, vamos dizer assim, brigadas diferentes do mesmo exército. Para vocês entenderem, né? Para ilustrar um pouco aqui para vocês. E isso também tem causado muitos efeitos positivos para o caso deles, né, e negativos para Israel. Porque eles têm juntado muito os seus recursos, né, e atuado em conjunto, assim, coordenadamente. Isso é extremamente relevante, porque, por exemplo, esse ano mesmo, quando Israel teve problemas com a faixa de Gaza, né, que no caso ali, especialmente com o Hamas, todos esses povos, tirando o Hezbollah lá no Líbano, né, os grupos a partir do Líbano não fizeram nada, mas na Cisjordânia também responderam. Então foi um ataque conjunto, tanto da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia, né, por vários desses grupos. A resposta foi muito mais intensa do que se fosse só um desses grupos. Agora, da mesma forma, né, enquanto estava rolando a treta, né, em Jenin, também teve resposta, tudo bem que foi bem pontual, não foi uma coisa em larga escala, mas teve uma resposta da faixa de Gaza. Tá? Isso também tem a ver ali com o que eu comentei agora do Líbano, né, com o Hezbollah. Ele também faz parte desse clube aí, né? Assim, é que o Hezbollah, ele tá num patamar, ele é tipo o irmão mais velho, ele tá num patamar muito maior que esses outros. Então, a participação dele muda completamente a história, tá? Mas eu já falo disso daqui a pouco. O importante aqui é que tá sendo meio que tudo coordenado pelo Irã, tá? E, inclusive, há poucos dias atrás, o próprio líder da Jihad Islâmica, se não me engano, ele comentou que o Irã, né, o próprio Ayatollah Khamenei, ele ordenou que os grupos palestinos fossem armados para conseguir resistir a Israel. Tá? Isso, declarações oficiais. Então, isso aqui é muito importante, porque Israel até hoje pôde fazer tudo o que eles quiseram ali na região por conta da superioridade tecnológica deles, superioridade de material, né, mesmo. E, por exemplo, um dos principais é a questão da superioridade aérea. Aliás, é uma supremacia aérea, né? Essas forças não têm nem como atingir coisas no ar, imagina ter uma força aérea.
Então, isso foi uma das coisas que mais permitiram que Israel agisse ali, né? Porque ninguém tinha força nenhuma para tentar impedir ou contrariar qualquer coisa assim, né? Agora, dependendo do que o Irã começar a fornecer ali, o negócio vai ficar louco, tá? Porque imaginem vocês, se o Hamas, por exemplo, começar a ter equipamentos de defesa antiaérea de maior alcance. Pô, dependendo de onde for posicionado, pode pegar até Israel inteiro, eu imagino. Depende do material também, né? Depende do vetor. Mas imagina se a Força Aérea Israelense não puder nem começar a decolar sem estar sob risco de alguma coisa, de ser derrubado ou de ser atingido. Imagina essa história. Isso que eu só estou falando de uma possibilidade de um vetor, de um material. Agora imagina se começa a receber aqueles mísseis mais sofisticados iranianos, aqueles ATGM que os iranianos estão desenvolvendo também bacana, e toda a missilística que eles têm, né? Se eles receberem só alguns, não precisa receber todos. Imaginem se esses grupos começarem a ter um equipamento melhor, que nem o Hezbollah está começando a ficar. Meu, a situação vai ficar muito complicada para Israel, né? Aí sim eles vão ter reais preocupações de segurança. Mas aí não é de segurança de sofrer ataque terrorista, é de segurança de sofrer uma invasão mesmo, né? Dependendo de como for, o próprio Estado israelense está sob risco, tá? Isso aqui, ó, vocês estão começando a perceber o grau de gravidade disso, né? Isso também tem a ver com uma outra coisa que eu até salvei aqui, que eu peguei. O comandante das forças Quds, né, da Guarda Revolucionária Islâmica, né, Ismail Qaani, ele manteve uma série de reuniões, né, com líderes militantes, né, em toda a região nas últimas semanas, né, incluindo alguns grupos, né, que operam na Síria e no Iraque, né, e ele teria se reunido com líderes do Hamas e do Hezbollah, né, para coordenar os ataques contra Israel. Isso foi lá para maio, mais ou menos, tá? Que teve aqueles grandes enfrentamentos lá, tal. Maio e antes também, né? Dentre essas facções, né, que estão sendo reunidas, né, pelos iranianos, a gente pode ver várias das facções da resistência palestina, né, como também a Guarda Revolucionária Islâmica, né, mas tem os Houthis, o Hezbollah, o Kataib Hezbollah, e outros grupos, né, ali que já são mais desconhecidos, como Liwa Fateh Mion, Asaib al-Haq, eu não sei todos os nomes, né, Liwa Zayanebiyon e o Harakat Hezbollah al-Nujaba. Esses aqui eu confesso que eu não conheço muito, tá? Mas foram destacados aí, tá? Então, percebo que são vários grupos de várias regiões diferentes se interligando, tá? Isso aqui é muito relevante, velho. Isso aqui é muito importante, tá? E é impressionante como ninguém falou sobre isso. Tipo, não aparece isso em lugar nenhum. É bizarro, né? Mas isso aqui bom, acho que já deu para entender, né, um pouco da situação como um todo, né? E agora um pouco do que eu quero que vocês imaginem até com tudo isso, a gente pode ver o Hezbollah, eu diria que é o principal grupo, eu vou dizer assim, o principal ator não estatal da região, né? Não vou falar do mundo que a gente pode pensar, mas é um dos principais do mundo, porque apesar de não ser uma das forças armadas do Líbano, eles têm uma voz, eles praticamente que mandam no Líbano, né? E para a população é como se fosse realmente um segundo exército que não está atrelado ao Estado, tá? E o que acontece? O Hezbollah, eles estão cada vez melhor equipados e com muita experiência de combate, tá? Então eles são uma força extremamente importante que realmente depois de 2006 Israel passou a respeitar muito eles, tá? E desde então eles não têm agido com tanta incisividade quanto era antigamente no Líbano, tá? Porque a última vez que eles tentaram foi feio, tá? O Hezbollah naquela época já, que nem era tão bem equipado como é hoje, conseguiu destruir mais de 50 tanques Merkava e assim, foi um apavoro para os israelenses, tá? Isso tem vários relatos, tem vários registros disso aí, até do lado israelense, tá? Não sou eu que estou falando por torcer, mais uma vez falando, tá? Tem registros pra caramba dos israelenses, tanto que um monte de gente rodou. Vários generais, coronéis, bom, um monte de gente rodou lá depois dessa operação lá em 2006, tá? Então imagina se em 2006 já foi isso, imaginam que eles são capazes hoje, que eles têm um equipamento muito mais diverso e mais sofisticado, tá? A gente pode ver eles, assim,
pode ser para quem não conhece muito, pode ser falar, pô, isso aí, imagina, são uns pangaré do caramba, são uns puta, né, uma peãozada aí com, imagina, usando moto, com foguete por cima, pô, que isso, né? Parece um negócio muito rudimentar. Mas a verdade é que, assim, até pode ser um pouco, né? Mas a questão é que eles têm conseguido desenvolver muitas táticas também com isso, mas eles têm uma gama muito grande de equipamentos, né? Até com ATGMs mesmo, daqueles iranianos provavelmente, que eu já falei. Mas eles têm, assim, um monte de coisa, de artilharia, de vários tipos, até lançadores de foguetes, sob rodas, eu digo. Bom, eles têm uma capacidade muito grande de equipamentos, tá? E como eu disse, né, eles têm tido cada vez mais experiência de combate, não só com o enfrentamento contra os israelenses, né, mas eles estão ativamente participando das operações na Síria, no lado do governo sírio também. E isso tem sido fundamental para eles, né? O Hezbollah tem ficado cada vez mais uma força a ser reconhecida no Oriente Médio como um todo. Tá? Eles têm sido realmente efetivos no campo de batalha ali na Síria. Tá? E os israelenses também sabem disso. Até por isso que eles têm tanto temor de enfrentar o Hezbollah. E só para vocês terem uma noção da capacidade deles, né, para quem acompanhou os vídeos recentes aqui do canal, eu comentei acho que semana retrasada, né? A Rússia estudou algumas das táticas empregadas pelo Hezbollah e está usando agora na Ucrânia, com muita efetividade, né? Especialmente ali nessa contraofensiva, teoricamente, né, da Ucrânia, que eles estão usando algumas abordagens de guerra assimétrica que foram desenvolvidas pelo Hezbollah. Então, se a Rússia está usando, imagina se não é uma coisa muito forte, uma coisa muito efetiva, né? E tão efetiva foi que eles destruíram 50 tanques Merkava em 2006. Em 2006, lembrando. Então eles usam muitas táticas de guerra assimétrica, de emboscadas com mobilidade, né? Usando bastante seus assim, veículos bem leves, ligeiros, assim, para se movimentar, né? Especialmente usando também ambiente urbano, né? Mas não só, tá? Não só em guerra urbana, né? Então, assim, isso aqui é muito crucial. Isso também tem a ver com outro ponto extremamente relevante, que é a tecnologia iraniana, que está se desenvolvendo muito rápido nesses últimos anos, né? A engenharia iraniana já era muito boa antigamente, mas faltava recursos. E de alguns anos para cá que eles têm conseguido melhorar bastante isso, especialmente com a ajuda chinesa a partir de 2019, e também a partir do ano passado, eu acredito, né? Ou que se sabe, com a ajuda russa, também com muitos equipamentos que eles estão capturando lá do Ocidente, eles estão mandando para os iranianos para fazer engenharia reversa. Isso está sendo fundamental, porque os iranianos estão desenvolvendo equipamentos muito top. Eu ia falar um palavrão, né? Não sei se todos têm problema com isso, mas assim, eles estão desenvolvendo coisa muito top. Tá? Inclusive, esses dias eu vi também eu não lembro agora se era exatamente os ATGM, mas os americanos falando assim, pô, no mundo todo, só os iranianos têm essa tecnologia que a gente tem, que é tão boa quanto. Então, isso que representa muito, eu acho que era ATGM, tá? Não lembro qual era o equipamento, mas era alguma coisa de missilística aqui. Não vou lembrar. Mas isso aqui significa muito dessa capacidade. E é esse tipo de equipamento que os iranianos podem estar querendo enviar para esses grupos todos. Tá? Então, imagina o estrago. Né? Isso aqui é muito importante, porque acontece, diferente do Hezbollah, esses outros grupos eles também têm essas táticas muito boas, né? Muito bem desenvolvidas, tanto que foi o que eles empregaram agora em Jenin, que conseguiu impedir o prosseguimento da operação israelense ali, né? Eu posso já falar sobre isso também como um bônus, né, no final, mas o problema deles é que eles não têm os recursos, né? Então imagina se todos esses grupos virarem um Hezbollah, vai ficar muito difícil para Israel. Tá? Não que Israel também não tenha suas formas de se defender, mas eu acho que vai ficar muito difícil para Israel. E agora, para concluir a ideia, né, uma coisa que eu acho que é o crucial aqui entender, como eu falei no comecinho, tem muitos povos árabes que eles estão começando a ficar bastante irritados com a postura de Israel de supremacia, né, de todos esses anos, né, que eles realmente têm atingido muito fortemente, eles têm agido com impunidade praticamente. Tem bombardeado pra caramba os palestinos, né, com bastante assim, truculência, como já falei antigamente, mais cedo.
eles passam todo dia sobre o espaço aéreo libanês como se fosse nada, assim, tipo, não tô nem aí. É como se fosse um puxado do espaço aéreo deles, tá? Eles passam por lá e que se dane. E eles atacam, eles usam o espaço aéreo libanês para atacar a Síria também, sendo que eles nem estão com guerra declarada com a Síria. E eles atacam e que se dane, eles atacam os aeroportos civis, atacam um monte de infraestrutura que teoricamente é do exército sírio, né? Alegadamente eles falam, porque tem cara do Hezbollah aqui, tem cara do Irã aqui, né? Mas não se comprova. Mas de qualquer forma eles atacam a posição que tem, que é do exército sírio, né? Por exemplo. Então isso aqui tem deixado muito irritado todos esses povos. E o ponto aqui é que eu acho que algumas movimentações estão ocorrendo, né, até como eu falei, né, mais cedo também, desses outros países muçulmanos, até os que são aqueles que já normalizaram as relações com Israel, eles estão declarando apoio, tipo, assim, para os palestinos. Eles estão falando, se juntando, falando, pô, a gente tem que proteger os palestinos, a gente tem que parar Israel, esse tipo de coisa. Isso está indicando que, assim, daqui a um tempinho, pode ser que não demore até tanto, pode ser que aconteça alguma aliança política, pelo menos, para tentar frear Israel. O problema é que se não for política e for já militar, eu não diria que seria uma coalizão geral muçulmana como foi no século passado para enfrentar Israel, né, nas suas guerras contra os árabes, mas pode ser que ocorra, liderada, por exemplo, pelos iranianos, usando esses grupos aí. Isso eu não acho difícil de acontecer, realmente. Não digo que é provável que vai acontecer, mas é bastante possível, tá? Isso é um problema, né? Porque imagina uma guerra de proporção dessa gama toda, pegando Israel inteiro. Eu não sei se Israel tem condições materiais mesmo, assim, de recursos em quantidade suficiente para lidar com todos eles ao mesmo tempo. Porque Israel tem sido bastante sucedido quando ele ataca um por vez, quando ele lida, né, na verdade, com um por vez. Só que isso também tem, essa efetividade toda tem caído ao longo dos anos, né? No século passado eles agiram com bastante sucesso. Já no começo desse século, já foi caindo, né? Como eu comentei em 2006 lá, que teve a questão com o Hezbollah, mas também teve outras coisas que também parece que eles foram começando a tomar na cabeça, mas de uma forma bem atenuada. Só que hoje em dia, esse sucesso deles está diminuindo. Então quer dizer que, apesar de eles estarem se desenvolvendo tecnologicamente também, o inimigo deles está subindo muito de nível. E como eu falei, né, para Israel é bem problemático isso. Tá? Então o ponto que eu acho que pode ser que o Irã esteja criando uma coalizão islâmica para enfrentar Israel. Esse aqui é o ponto crucial desse vídeo. E aqui, como bônus que eu comentei, né, eu vou explicar um pouco do que aconteceu em Jenin. Tá? A princípio, parecia que os dois lados estavam tentando não escalonar muito o problema, né, para, claro, não gerar um conflito deflagrado ali e morrer um monte de gente. Porque, sendo bem de boa, entre aspas, já morreram 12 palestinos com dezenas de feridos. Imagina se fosse uma coisa deflagrada, né? Assim, uma coisa em grande escala. Né? E também Israel fez ataques mais cirúrgicos. Assim, bombardeios foram poucos. Né? Foi mais operação de infantaria, assim, limpando casa a casa, né? E parece que a resistência também não empregou nenhum dos meios mais pesados deles, né? Ficou só ataques com arma leve, né? Arma pessoal, ou seja, fuzil, pistola, esse tipo de coisa, né? E coisas mais rudimentares, que nem molotov e tal, né? E explosivos improvisados, né? Os IEDs. Só que no segundo pro terceiro dia, assim, que já o negócio ficou mais pesado, aí parece que eles atacaram com mais incisividade, de forma que eles conseguiram matar alguns militares israelenses e destruíram vários blindados, né, que forçaram os israelenses a voltarem para Israel. Né? Isso pode também ter sido uma tática, né? Não sei se eu estou pensando aqui com vocês. Pode ter sido uma tática também dos palestinos de atraírem ele para depois atacarem com tudo, que na prática foi o que aconteceu, né, e foi bastante efetivo. Eu só não sei, né, isso que eu quero dizer, não sei se foi planejado ou se aconteceu dessa forma. Né, mas os israelenses eles tiveram assim um baque nessa operação. Eles começaram bem, muito bem, né, vamos dizer assim, eles tiveram poucos feridos, mas aí foi aumentando, né, alguns militares foram feridos e nesse último dia eles perderam 4 militares com certeza,
na verdade, 4 convencionais e um, teoricamente, de forças especiais. Não sei se isso é pertinente. Né? E tiveram vários veículos destruídos. Tá? Tem várias fotos e vídeos desses veículos todos. Tá? Inclusive alguns mostrando até os IEDs explodindo. É um negócio violento. E é interessante a gente, como estudantes dessas partes militares todas, né? Observar isso, a gente conseguir imaginar os dois lados, né? A gente consegue ter uma pequena noção, né, do ponto de vista dos dois lados quanto a isso, né? Imagina o palestino desesperado tacando molotov num blindado, né? E imagina o israelense dentro de um blindado, de repente explodindo um IED no seu veículo que você está, né? É muito complicado, né? E é triste pra gente, né, que espera que os dois povos encontrem paz, né? E essa possibilidade ela é muito remota. Isso que entristece um pouco, né? Mas, da minha parte, pelo menos, é bom que eu vou ter trabalho, né? Eu vou ter o que analisar, né? Isso é garantido. Mas, é claro, brincadeiras à parte, é uma situação muito delicada, né? E muito triste, porque sempre morrem civis ali. Esse que é o principal de tudo. Porque se fosse uma força armada enfrentando um grupo insurgente, tudo bem, né? A gente fala, que pena que eles estão em guerra, né? Entre aspas, né? Mas tudo bem. Agora o problema é que ali sempre tem muitos palestinos, especialmente, que são muito afetados, né? Direto ou indiretamente, ferido, até morto, ou pelo menos com a sua casa destruída, fica dias sem água, dias sem luz, ou muitas outras coisas também que acontecem nesse sentido. E até nesse sentido eu estou deixando algumas imagens aqui da destruição que ficou em Jenin, com 2 para 3 dias de conflito ali. Tá? Isso também, assim, não querendo deixar muito assim, mas em boa parte por culpa de Israel dessa vez, assim, é muito nítido, tá? Porque eles vieram com várias escavadeiras também para demolir as casas, tá? Que é uma das coisas que também deixa os palestinos muito pé da vida. E também eles, assim, é como eu falei, eles parece que eles não têm o menor cuidado, eles não tentam minimizar nem um pouco os danos colaterais. Esse é um dos problemas, tá? Então, esse é o ponto bônus que eu queria trazer. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês consigam ponderar bastante com tudo que eu falei nesse vídeo, porque eu juntei vários pontos para falar aqui para vocês hoje, né? E eu espero que faça sentido para vocês, né? Pode ser, talvez, não sei se ficou muito nítido exatamente o que eu queria trazer, né? Mas eu espero que vocês possam ponderar um pouco, né? E tentar ter uma clareza maior sobre o que está rolando ali, né? Porque eu vejo muita gente que gosta muito de Israel por questões até religiosas, só que a gente tem que separar as coisas, né? A gente pode até gostar de um país ou de outro, de um povo, de outro, de uma cultura, sei lá, mas a gente tem que saber separar as coisas, né? E o grande problema é que parece que às vezes é um crime falar contra Israel. E na verdade esse que é o problema, porque até hoje ainda é muito delicado. Você falar qualquer coisa contra Israel hoje, assim, é muito, muito difícil. Por isso que Israel pode agir impunemente ali na região sem dar problema nenhum para eles, porque eles são protegidos pelo Ocidente, entende? Claro, foram até eles que colocaram eles lá, né? Mas, de qualquer forma, é muito difícil, assim, tratar desse assunto, né? E por isso também que a gente vê pouco, né? Na grande mídia, especialmente, né? Eles até falam, tá tendo conflito lá em Jenin. Mas fica só nisso, né? O grosso, né? A parte principal que eu vejo, pelo menos na minha opinião, né? Que foi o que eu falei hoje para vocês, passa despercebida. Eu juro para vocês que eu não vi em nenhum lugar falar sobre isso, né? Tirando as fontes que eu recebi, as informações, cada uma delas, né? Tirando isso, nenhum lugar falou sobre isso. Nada, nada, nada. Então é por isso que eu faço questão de trazer esses assuntos também, para a gente entender, porque senão depois, daqui a pouco, acontece do nada, explodir um negócio desses, ninguém entendeu o porquê aconteceu, né? Que nem aconteceu na Ucrânia. Começou o conflito lá, ano passado, a Rússia invadiu. E o pessoal nem sabia o porquê, não lembrava que tinha um conflito lá desde 2014, não sabia o porquê que estava rolando, né? Então é a mesma coisa, acho que a gente tem que ir acompanhando essas coisas, né? Que pode ser que daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, exploda um conflito no Oriente Médio generalizado, ou talvez mais localizado, não sei, né? Estou elaborando aqui. E ninguém vai saber por quê. Né? Agora, quem está assistindo esse vídeo já vai se atentar um pouco a essas questõezinhas, né? E a gente pode ver até outras coisas também em decorrência disso acontecendo, né? Como, por exemplo, também tem a questão lá na Síria, que eu ia até falar hoje, mas eu mudei do assunto, né? Mas também é pertinente, né? Também tem relação ali com o desenrolar da guerra da Síria,
parece que a gente tá para ver alguma coisinha também. Tem tudo a ver, tá? Então, se você gosta desses assuntos estratégicos, né, militares, de relações internacionais também, coisas relacionadas, eu convido você, se você já não for inscrito, a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, né, deixa o like, que ajuda bastante o canal a chegar em mais pessoas, né, para o YouTube reconhecer que é um conteúdo bom. Né, qualquer informação extra que você tiver, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, fica à vontade para deixar aqui nos comentários, que é bastante legal também. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem você sabe que pode aproveitar de alguma forma essas informações, né? Com sua família. Compartilhe aí com todo mundo, que você vai ajudar bastante o canal a atingir mais pessoas e compartilhar essas informações por aí. Que é o grande intuito do canal, né? A gente não tem tantos ganhos financeiros aqui, né? É mais por questão de realmente querer contribuir com a nossa sociedade, né? Com informações de qualidade com as pessoas, né? Não informações enviesadas, né? Como a gente vê tanto por aí, tá? Então, por hoje é isso, né? Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui, né? Eu agradeço todo o apoio que vocês sempre dão, né? Dou as boas-vindas aos novos inscritos, né? Que a gente tem crescido bastante já faz um bom tempo. E se você tiver interesse em contribuir com o nosso trabalho aqui, né? Fique à vontade para deixar uma contribuição através da plataforma mesmo aqui, né? Tem o super like, super chat aí, sei lá. E você pode também virar um membro do canal para contribuir com uma pequena contribuição mensal, acho que está R$5 por mês. Nem você pode cancelar a hora que você quiser, se você tiver apertado, né? E dessa forma, assim, você ajuda também até para o YouTube perceber que é um canal legal e mostrar para mais pessoas, né? Então vocês vão ajudar bastante o canal, tá? Então por hoje é isso. Agradeço bastante e salamat!